Olá, queridos. Hoje nós vamos ter a segunda de uma sequência de 3 aulas sobre projeto de intervenção como trabalho de conclusão de curso, uma proposta metodológica. Na primeira aula, nós definimos o que é um projeto de intervenção e agora nós vamos falar das fases do projeto de intervenção. E aí, nessas aulas, nós estamos falando de trabalho de conclusão de curso, não especificando se é graduação, se é especialização ou outro nível acadêmico. No entanto, eu trabalho com especialização, cursos de residência multiprofissional em saúde e especialização em atenção à saúde da família. Em ambos os cursos, o projeto de intervenção como trabalho de conclusão de curso. Então, muitos dos exemplos que eu possa citar têm a ver com a minha experiência. Vamos começar. Fases do projeto de intervenção. A primeira fase do projeto de intervenção é a fase exploratória, que na verdade isso acontece também nas outras modalidades, na monografia, no artigo científico e naqueles trabalhos de conclusão de curso também que exigem ao final do curso, ao final do trabalho, a produção de um produto, porque aquela pós-graduação é do tipo profissional, não é acadêmica. Não importa, qualquer pesquisa, ela começa com uma fase exploratória. Então, a fase exploratória é o ponto de partida de um projeto de intervenção. É a definição de uma situação-problema. Consiste na identificação inicial dos problemas ou situações problemáticas, ou seja, aquilo que está incomodando você, que despertou a sua curiosidade para que fosse pesquisado. É também nessa fase que ocorre o esclarecimento dos objetivos, o que exatamente você quer fazer naquela situação-problema, discussões sobre a metodologia da mesma, divisão de tarefas e etc. É um levantamento inicial, é apenas um rascunho do que você pretende escrever no seu projeto de pesquisa. Definição do tema-problema. O tema é a designação do problema prático a ser investigado e da área de conhecimento na qual essa problemática se insere. Quando você for definir o seu tema, seja o mais específico possível. Eu quero pesquisar na área da saúde. Ok, mas o que dentro da área da saúde? Eu quero pesquisar sobre hipertensão. Mas como assim você pesquisar hipertensão? Eu quero pesquisar hipertensão em pacientes idosos. Hipertensão na terceira idade, por exemplo. Definir o tema. Quanto mais específico você puder ser, melhor. Quando você mais delimita o seu tema, mais claro ele fica para você e mais fácil vai ser montar as próximas fases. O tema deve ser definido de modo simples, dando a possibilidade para desdobramento posterior em problemas a serem investigados. Então, primeiro você define o tema, para depois ficar bem claro na sua cabeça qual é o problema que você vai investigar. Definidos o tema e os objetivos de pesquisa, passa-se a definição de uma problemática, na qual o tema escolhido adquira sentido. Transformação do tema para a forma de problema. Então, todo o tema ele está envolto numa situação. Eu quero pesquisar a hipertensão, por exemplo, nos pacientes da terceira idade, mas em que situação esses pacientes da terceira idade que são hipertensos, eles estão envolvidos? Eles são de uma comunidade X, lá no meu município, lá do interior. Ou não, eles são pacientes do ambulatório de um grande hospital da capital. São situações completamente distintas, dependendo do público-alvo, da situação em que esse público-alvo se encontra. Aí vai envolver escolaridade, estado civil, situação socioeconômica, várias outras situações epidemiológicas que vão definir toda uma situação-problema na qual esse tema se insere. Marco teórico é a próxima fase. Embora focado em questões práticas, essa é uma grande diferença do projeto de intervenção para outras modalidades de trabalho de conclusão de curso. A monografia, o artigo científico. O projeto de intervenção ele é focado em questões práticas, para intervir lá na realidade e modificá-la. O projeto de intervenção não prescinde da teoria, apesar disso. Então, não é porque você tem um trabalho cuja natureza é prática que você vai esquecer da teoria. Você precisa embasar aquela sua intervenção numa teoria sólida. E como você fará isso? Lançando mão dos autores que já pesquisaram sobre aquele assunto. Você não vai inventar a roda.
várias pessoas com certeza já pesquisaram sobre aquele assunto, de forma que a próxima etapa é a delimitação do marco teórico. A revisão da literatura ela vai dar suporte para interpretar situações e construir hipóteses ou diretrizes orientadoras da pesquisa. Então, a sua caminhada na prática, na intervenção lá junto à comunidade ou numa escola, na situação, problema onde você escolheu, a sua intervenção ela vai ser orientada segundo o seu suporte teórico, segundo o que aqueles autores nos quais você está se baseando, segundo o que eles defendem. Então, além de dar suporte para interpretar situações e construir hipóteses ou diretrizes orientadoras da pesquisa, o marco teórico ele deve começar de forma simultânea à fase exploratória, à medida que se define o tema da pesquisação. Então, observe que, ao mesmo tempo que você vai construindo a sua teoria, você vai atuando, aplicando o projeto de intervenção. É um outro diferencial do projeto de intervenção. Você não vai primeiro escrever todo o projeto e depois começar a aplicá-lo na prática. Você escreve o projeto e já faz a experimentação da sua aplicação na prática. Por que isso? Porque a prática, a realidade, ela é formada por seres humanos. E os seres humanos, eles são dinâmicos. Aquilo que você pensa agora dá certo para a realidade de agora, mas talvez daqui a 2 meses não vai dar mais certo. Exemplo, se você planejou uma pesquisa, um projeto de intervenção lá em janeiro, estava tudo ok para a tua pesquisa acontecer. Aí veio a pandemia. Dá para aplicar na íntegra o projeto da forma como você o concebeu anteriormente? Então, se você concebeu primeiro somente teoricamente, né, o seu projeto de intervenção, e aí não se preocupou em já ir experimentando esse projeto de intervenção na prática, observando como é a aplicação dele na prática, quando veio a pandemia, que é o que aconteceu com muitos alunos meus, a especialização em atenção à saúde da família. Eles projetaram toda uma pesquisa, teoricamente, veio a pandemia e bagunçou toda a metodologia deles, toda a caminhada, todos os passos que eles traçaram de intervenções para solucionar ou dirimir aquele problema, atenuar aquele problema que estava acontecendo naquela comunidade. E eles tiveram que refazer tudo de novo. Refazer o quê? A metodologia de acordo com o marco teórico que eles já tinham estabelecido. Então, o projeto de intervenção não é para você ficar nervoso se você perceber que aquilo que você planejou, na verdade, naquele momento, agora tem que modificar um pouco por conta da dinâmica da realidade local. Não, isso é normal. É normal você fazer uma modificação no projeto de intervenção por conta da dinâmica da realidade. Hipóteses. A construção das hipóteses ela não é uma construção formal, porque essas hipóteses elas nada mais são do que diretrizes que podem orientar a sua ação, tanto no que se refere às estratégias, como aos recursos a serem utilizados. As hipóteses centram-se nos possíveis meios ou caminhos para se obterem os objetivos. Então não se prenda, você precisa escrever, obviamente, para ter claro na sua mente qual é o caminho que você vai direcionar os seus objetivos. Mas elas não podem ser de maneira nenhuma, as hipóteses, amarras para você. Coleta de dados. A coleta de dados, como em outras modalidades de trabalho de conclusão de curso, vai ser a etapa na qual vão se aplicar questionários, entrevistas grupais, etc. A técnica utilizada depende do tema, depende do problema e também depende dos objetivos da pesquisa. A estas etapas ainda se acrescentam a aprendizagem, saberes formais, plano de ação, divulgação externa. Não difere muito a coleta de dados do projeto de intervenção das outras modalidades de trabalho de conclusão de curso. No entanto, você deve ter em mente que o projeto de intervenção é um projeto aplicável na prática e ele não é direcionado para o indivíduo, mas para a coletividade. Essas características é importante ter claro na sua mente. Normalmente a problemática ela é definida em função da coletividade. E aí isso vai influenciar em como eu vou caminhar na minha pesquisa, como eu vou desenvolver os meus métodos,
e as minhas técnicas de coleta e análise de dados. Mas atenção, a descrição dessas etapas não pretendeu dar uma receita, até porque não existe receita, apenas subsídios para o desenvolvimento do seu projeto de intervenção. Tudo bem? É isso, pessoal. Se você ficou com alguma dúvida, fale comigo. Olha o meu e-mail aí, monicaflorice@gmail.com. E eu estou nas redes sociais, estou no Facebook, no Instagram, no LinkedIn e tenho um canal no YouTube, é só procurar por Mônica Florice. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.